Olá pessoal, tudo bom? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Rapaz, esse movimento espírita não tem jeito. Eu acho que o movimento espírita está se perdendo. Por que eu acho isso? Porque transformaram ou estão tentando transformar o espiritismo ou o movimento espírita. Eu acho melhor o movimento espírita no movimento religioso. Mas nós bem sabemos que a religião é um tanto quanto complicada. Por que complicada? Porque ela é fonte do fanático ou do fanatismo e da hipocrisia. Quem faz parte de uma religião, de um nicho religioso, ele já demonstra aquilo que ele é: prepotente, ignorante, fanático, hipócrita e vários outros adjetivos. Se nós analisarmos bem, a religião, ela foi o maior mal que já existiu na humanidade. As mais cruéis e as mais sangrentas guerras foi por causa da religião. Duvida? Baste analisar a história humana. Mas para analisar a história humana, tem que ter vontade de pegar os livros e pesquisar. Desde lá da antiguidade, os sacrifícios humanos, tudo questão de religião. As guerras, essas atrocidades, a formação do clero católico, o desenvolvimento do clérigo católico, sempre foi a base de sangue e ferro, ou ferro e sangue. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, lá em 1858, 57, antes um pouco, né? Porque ela já veio naquele processo que culminou com a edição do Livro dos Espíritos, que para os desavisados é o único livro que se pode dizer livro dos espíritos. Os outros livros são obras de Allan Kardec. Duvida? Leiam lá o Prolegômenos, contido no Livro dos Espíritos. Gente, isso é básico na doutrina espírita. Agora, os fanáticos que gostam de idolatrar personalidades, principalmente espíritos, como se espíritos soubessem e fosse alguma coisa melhor do que nós encarnados. Aí é o problema da religião. O fanático, ele acha que, por estar desencarnado, o espírito é melhor, sabe mais, é mais evoluído do que os encarnados. Quando, na verdade, nós sabemos que a única diferença que existe entre o encarnado e o desencarnado, neste padrão evolutivo nosso de expiação e prova, é simplesmente o corpo biológico. Lá, fora do corpo biológico, se assim nós podemos dizer, porque na verdade tudo é organismo, né? Só em faixas vibratórias diferentes. Porque o espírito, fora desse corpo biológico, ele vive no mundo material e não espiritual. Isso também é básico da doutrina dos espíritos. Querem uma prova? Podem pegar em qualquer livro que vocês queiram ler, lá onde os desencarnados vivem, que o Kardec chama de mundos transitórios e alguns outros chamam equivocadamente de colônias espirituais, do meu modo de ver. Eles não atravessam as paredes de lá. Lá eles precisam abrir as portas
e atravessar a porta e depois fechar a porta. Só para a gente ter uma noção da falta de conhecimento da doutrina espírita. E como nós dizíamos lá no início, a religião ela é fonte de fanatismo, de hipocrisia, de soberba, porque na religião a gente mostra aquilo que nós somos, né? Uma aparência daquele que Jesus falou, teoricamente, que a Bíblia traz, túmulos caiados por fora, mas que por dentro só nós sabemos o que nós somos, né? Somente nós sabemos a podridão que nós somos moralmente. E não adianta a gente querer disfarçar, não, tá? A nossa condição ainda é essa. Nós já viemos de situações piores. Estamos nessa situação, mas daqui um pouco, pelos nossos próprios esforços e não por dádivas divinas, por milagres divinos, por ajuda de Deus, um pouco mais tarde nós estaremos um pouco mais evoluídos e assim sucessivamente. O Kardec bem sabia qual era o perigo da religião. Filósofo, pesquisador que ele era, ele sabia de toda essa problemática religiosa que envolveu a história da própria humanidade. E é por isso que ele sempre relutou em fazer da doutrina espírita uma nova religião. Porque ele sabia o perigo. Ele sabia o perigo de tudo isso que nós falamos anteriormente. E há essas divergências doutrinárias porque alguns desencarnados, Emmanuel, por exemplo, ele considera a doutrina espírita como uma religião. O tanto que aquela teoria do tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, teve origem nos ditos de Emmanuel e, consequentemente, de Chico Xavier. Duvida? Vai lá no livro Consolador. Gente, o que eu estou falando aqui está registrado em livros. Tem-se que estudar, no mínimo, estudar a doutrina espírita. O que eu estou falando aqui está nos livros, ok? O Allan Kardec, ele fez um opúsculo, um livreto, que ele deu o nome de O que é o Espiritismo. E nesse livro, O que é o Espiritismo, que é desconhecido no meio espírita, como outros livros, ele tem um diálogo ali com várias personalidades, com o cientista, com o filósofo, com o padre. E lá nessa questão do padre, o padre pergunta para ele se o espiritismo seria uma nova religião. Kardec desmente. Gente, para isso a gente precisa estudar, tá bom? E o Kardec, como nós falamos anteriormente, sabedor, conhecedor da história humana, ele não trouxe a doutrina espírita como uma nova religião. E para isso, lá na introdução do livro O que é o Espiritismo, que eu estou com ele aberto aqui na tela do meu computador, o Kardec, devido àquela cisma daqueles outros fanáticos ao redor dele, ele vai comentar, ele vai desenvolver o seguinte pensamento. Aqui, no final da introdução do livro O que é o Espiritismo. Eu vou ler textualmente para que nós possamos compreender o pensamento de Allan Kardec. Abrem-se as aspas. Para responder, desde já e sumariamente, à pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que
Dois pontos. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Como eu citei anteriormente a respeito do Emmanuel, lá no livro Consolador e no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel ele destoa dessa informação, quando Kardec diz que o Espiritismo tem consequências morais. O Emmanuel lá no Consolador, ele utiliza esse mesmo termo, só que ele, ao invés de colocar consequências morais, ele coloca consequências religiosas. Porque para o Emmanuel, moral e religião são a mesma coisa. Andam juntas. E nós sabemos que isso não é realidade. Vocês vão concordar porque vocês sabem disso. Nós sabemos disso. Porque nós conhecemos praticantes de várias e várias religiões e várias pessoas que falam em nome de Deus, de Buda, de Maomé, de papá, mas que para passar em cima do outro não pensam duas vezes. Que esses só pensam em dinheiro. Esses têm a moralidade, ó. Nós não estamos jogando pedra, estamos constatando uma realidade. Centenas de milhares de clérigos, de religiosos, não pensam duas vezes em passar a perna no seu semelhante. E ao contrário, quantos agnósticos que não cultuam religião, quantos ateus que não creem nesse Deus defendido pelas religiões, nem por esses santos, nem por esses seres divinos que as religiões trazem, porque é em virtude do personalismo, né? Da prepotência. Olha, o meu Deus é o verdadeiro. Esses ateus, pelo menos a grande maioria que eu conheço, a esmagadora maioria, eles não titubeiam, não pensam duas vezes em ajudar o semelhante. Mesmo que eles não creem em Deus. E eles não perguntam para ninguém se ele é de tal ou tal religião. Eles vão e fazem. São perfeitos? Claro que não. Mas essa é a grande diferença entre os religiosos, os agnósticos e os ateus. Os ateus não pensam duas vezes em mitigar o problema alheio. O que prova que o Emmanuel está completamente equivocado. E que Allan Kardec, mais uma vez, está plenamente consciente com a lei natural. E o Kardec vai um pouco mais além aqui no mesmo livro e fala o seguinte: podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Para a gente não alongar muito esse assunto, porque mais claro que isso aqui, só a luz do sol, eu pergunto para os religiosos espíritas, os fanáticos espíritas, cujo Kardec é o grande desconhecido para esse pessoal.
porque eles querem moldar o Kardec, as informações do Kardec, aos seus achismos. E volta a afirmar, Kardec, no movimento espírita, ele é o grande desconhecido. O Livro dos Espíritos só é citado, mas não é estudado, como deveria ser. Para esses desavisados, a doutrina espírita, ela é a mais perfeita representação das leis naturais dentro dessa condição de expiação e provas. Condição esta que todos estamos inseridos. E o Kardec, sem a menor sombra de dúvida, ele é o nosso único e verdadeiro passaporte para o futuro. E eu lanço aí um desafio para os religiosos. Onde está na doutrina dos Espíritos, nas obras de Allan Kardec, inclusive na Revista Espírita, onde está que a doutrina espírita é uma religião, uma nova religião ou o futuro das religiões? Fica aí o desafio. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos. Até a próxima.